Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Historiando. Sempre um prazer estar aqui com vocês. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a construção do Brasil imperial e a consolidação do Brasil escravista no século XIX, beleza? Lembrando, isso aqui não é uma tentativa de uma videoaula do Brasil imperial, no qual a gente vai de 22 até 89, mas eu pretendo aqui levantar os principais pontos que influenciam no Brasil até hoje que foram consolidados no Brasil imperial. Tudo bem? Primeiro, logo depois que o Brasil se torna independente, em 1822, e claro, alguns locais um pouco mais tarde, como a gente viu no vídeo anterior, o Brasil vai se consolidar como um país que depende da mão de obra escrava. Então, se muitos imaginam que quando o Brasil se torna independente a gente termina com a escravidão, vocês sabem que isso não acontece. Na década de 20 para 30, a gente vai ter um deslocamento do eixo produtivo do Nordeste para o Sudeste. É claro que isso não se dá de uma hora para outra, mas a produção de cana-de-açúcar começa a diminuir no Nordeste e o complexo cafeeiro da região do Vale do Paraíba começa a se desenvolver aqui na região Sudeste. Então é esse deslocamento aqui que também é um deslocamento político que vai dar as primeiras bases do Brasil imperial. Vamos lembrar, a Inglaterra está pressionando os outros países para terminar com a escravidão, porque a Inglaterra já tinha terminado nas suas colônias lá em 1807. E é claro, o país que inaugurou a Revolução Industrial, que agora é completamente industrializado, né? Completamente não, mas que é o país mais avançado na indústria, precisa vender, precisa escoar os seus produtos. E se os países latino-americanos continuarem com mão de obra escrava, você não tem trabalhadores livres que têm capacidade de consumir esses produtos. Então a Inglaterra começa a atuar para que esses países encerrem a escravidão. É claro, o Brasil vai tentar empurrar o máximo possível. O primeiro passo que a Inglaterra quer é fim do tráfico transatlântico, ou seja, não pode mais trazer pessoas da África para as Américas, no caso aqui para o Brasil, para serem mão de obra escrava. Isso vai gerar uma lei brasileira lá de 1831, já no período regencial, e essa lei, de fato, extingue o tráfico transatlântico. Ela vai funcionar por cerca de 2 a 3 anos, já que em 1835 os dados da escravidão são reestabelecidos, são muito parecidos com antes da lei de 31. Como vocês podem ver aqui no gráfico, a gente tem um curto período no qual o tráfico de escravos de fato cai. Mas é nesse momento que surge aquela famosa expressão lei para inglês ver. É claro, não foi meramente uma lei para enganar a Inglaterra. Ela teve uma efetividade, mas foi muito curta. O que acontece então nos anos seguintes? Que o número dos escravizados vindos para cá aumentam. É um pouco complexo, mas ao mesmo tempo a gente pode resumir da seguinte forma. O império dependia da escravidão, porque os fazendeiros dependiam da escravidão, porque a produção desses fazendeiros dependia da escravidão. Então vamos pensar assim, se o café passa a ser o sustentáculo do império, a venda do café, a exportação do café, é o que gera lucro para o império por meio dos impostos de exportação, e também é o que gera lucro para os fazendeiros que são donos dessas fazendas produtivas, se eu retiro a mão de obra escrava, eu quebro o fazendeiro, não tem mais produção de café, não tem mais verba para o Estado. Então você tem uma quebra generalizada da economia brasileira. Então, é claro, você vai ter uma rearticulação ali em 34 e 35, uma rearticulação entre políticos e fazendeiros para reestabelecer o tráfico transatlântico e voltar a utilizar com abundância a mão de obra escrava. Esse rearranjo vai ser consolidado em 1837, quando tem o chamado regresso conservador, que é quando os integrantes do Partido Conservador retornam às principais posições políticas da época. Então isso vai acontecer ali durante o período regencial. A gente pode fazer um vídeo só sobre o Brasil regencial e os múltiplos conflitos que ele teve. Lembrando que a regência, né, é esse período entre a saída de Dom Pedro I, que retorna para Portugal, vai tentar uma disputa pelo trono lá para consolidar o trono para sua própria filha, enfim, e a posse de Dom Pedro II, que vai acontecer só em 1840. Então esse vácuo entre 31 e 40 é o que a gente chama de período regencial.
Ali as bases do período imperial estão lançadas. Quando a gente chega na década de 40 e 50, nós temos a consolidação daquela elite saquarema. Os grandes políticos conservadores também são, muitas vezes, grandes fazendeiros, e nomes como, por exemplo, Honório Hermeto Carneiro Leão vão se tornar fundamentais para a gente entender o Brasil Império. Então essa mistura do interesse particular com o interesse público vai caracterizar esse período. Quando a gente chega em 1850, vai existir uma segunda lei que abole o tráfico transatlântico. Essa lei sim vai ser efetiva, mas aí porque a gente já teve uma série de conflitos com a Inglaterra, por exemplo, a reorganização das nossas tarifas alfandegárias, que fica conhecida como Tarifa Alves Branco, de 44, o Bill Aberdeen, que é aquele decreto de 45, quando a Inglaterra diz que vai prender todos os navios negreiros que forem encontrados com a bandeira de Portugal ou Brasil. E aí chega em 50, o Brasil precisa consolidar, até porque começa a ficar um pouco isolado na política internacional no quesito da escravidão. E aí o Brasil já é totalmente dependente do café, o Vale do Paraíba é o sustentáculo do império, a mão de obra africana tinha se consolidado e começa um novo problema. Se agora não tem mais abastecimento externo de escravos, acontece um tráfico interno, tanto intra quanto interprovincial, né? Ou seja, tanto entre uma província e outra, quanto dentro das próprias províncias. Só vamos ter um avanço significativo na legislação sobre a escravidão lá em 1871, quando da lei do ventre livre, que aí sim ela vai datar o fim da abolição, já vai estar no horizonte próximo, mas se a gente considerar que um escravo nascido em 70 trabalhasse até os 60 anos de idade, a gente teria escravidão no Brasil até 1930. 1930, quando Getúlio Vargas toma o poder, né, a partir da famosa Revolução de 30. Então, toda a parte final do Império, principalmente da década de 70 e 80, o tema principal dos fazendeiros, dos políticos, vai ser uma organização para o processo abolicionista que está por vir. É claro, o movimento abolicionista, a reorganização estrutural para a abolição, isso a gente deixa para um vídeo específico. Aqui eu quero levantar as características principais do Brasil Imperial. Volto para 1850, que, além de ter uma lei referente ao tráfico de escravos, tem uma lei de terras. Essa lei de terras de 1850 tenta preencher um vazio jurídico que existia em relação às terras, uma tentativa de regulamentar a posse das terras, mas que na verdade vai funcionar para quê? Para excluir os mais pobres e capitalizar as terras nas mãos dos mais ricos. É claro que isso já vinha acontecendo, né? O monopólio da terra na mão dos grandes latifundiários já era uma realidade no Brasil, mas a Lei de Terras de 1850 consolida esse processo, dá um valor jurídico a ele. E a gente para pensar, né? O Brasil não passou por uma reforma agrária no processo de independência, quando deixa de ser uma colônia. A nossa Lei de Terras de 1850, ela vem para concentrar mais terras ainda na mão dos grandes fazendeiros. Quando cai o Império, nós não fazemos uma lei de reforma agrária, tampouco na Primeira República, tampouco na Era Vargas, tampouco na ditadura militar. Nem mesmo na redemocratização do Brasil nós fizemos uma lei de reforma agrária. E para quem acha que reforma agrária sempre foi uma pauta à esquerda, uma pauta socialista, vamos lembrar que os pais do liberalismo, né, lá do século XVIII, Adam Smith, John Locke, estavam falando de redistribuição da terra para desenvolvimento, inclusive, do próprio capital. Porque se os liberais são a favor da livre concorrência no mercado, o monopólio faz mal para essa livre concorrência. Então a concentração de terra faz mal até mesmo para o desenvolvimento do liberalismo econômico. Então veja a contradição. E hoje nós temos uma consolidação de um grupo político que se determina como conservador nos costumes e liberais na economia. Mas que liberdade então é essa na economia que não é atrelada a uma redistribuição da terra? E nós estamos vendo os múltiplos conflitos por terra aqui no ano de 2023, mas que na verdade não é novidade nenhuma para a gente, né? É só a gente lembrar dos múltiplos conflitos, do assassinato do Chico Mendes, da irmã Dorothy, é só a gente lembrar do massacre de Eldorado dos Carajás, é só a gente lembrar que a história do Brasil
ela não é uma história pacífica. É uma história baseada na escravidão, na concentração de riqueza na mão dos mais ricos e na exploração do trabalho dos mais pobres. Agradeço a todos que ficaram até aqui. Quem puder curtir, compartilhar e contribuir de alguma maneira, eu agradeço muito. Um abraço a todos e até a próxima.